Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais um programa Pensando Alto. No Pensando Alto de hoje, nós vamos falar sobre o signo de Câncer. Quando o Sol entra em Câncer, quais são as energias que vão estar influenciando nas nossas escolhas ou como ainda este signo, conforme a área do seu mapa astrológico, vai impactar na sua vida. Está preparada? Está preparado para saber tudo sobre esse signo? O que será que muda? O que será que você vai precisar olhar? Qual é o momento? Quais são as energias? Vem comigo que eu vou contar tudinho para você. Quando o Sol chega em Câncer, é um período aqui no hemisfério sul, inclusive, que as energias fazem com que as pessoas fiquem mais fechadas. Por incrível que pareça, ou coincidência não existe, não é mesmo? Mas é a mesma temporada do inverno. Quando eu digo isso para você, você começa a imaginar. Será que no inverno você fica mais expansivo ou mais retraído? Será que você quer sair mais no inverno ou você quer curtir aquele momento, um momento a dois, ficar dentro de casa, puxar uma cobertinha e ver seu filme predileto? O que será que você quer fazer na temporada que é quando o Sol entra em Câncer? Dia 20 de junho, nesse ano de 2025, o Sol abre a sua temporada e vai até o dia 22 de julho, quando ele entra no próximo signo, no signo de Leão. E são energias totalmente diferentes. Enquanto o canceriano é totalmente introvertido, o signo de Leão gosta de aparecer, gosta de brilho, gosta de ser aclamado e possui uma autoestima lá em cima. Mas em primeiro lugar, nós precisamos transicionar por esse signo de Câncer. E o signo de Câncer tem tudo a ver com a casa da família, com o seu lar, onde nós nascemos. E por isso que o signo de Câncer está diretamente ligado à mãe. Afinal, o nosso primeiro lar é dentro da barriga da mãe, não é mesmo? Onde todos nós somos gestados, onde todos nós começamos a nossa vida. Então, o signo de Câncer, já guarda aí, é o signo também que tem a ver com a sua mãe, com a minha mãe ou com a mãe de todos nós. E por isso que Bert Hellinger trabalha profundamente as raízes. Será que nesse mês, agora, nessa temporada de Sol em Câncer, não será um bom momento para você cuidar dessas energias, dessas questões que muitas vezes te incomodam? Porque a família é o nosso melhor lugar quando tudo está bom. Porém, também costuma ter grandes questões quando a família não dá muito certo. E geralmente formam feridas emocionais. E não é culpa de ninguém ou não é contra ninguém. A questão é que muitas vezes essas feridas familiares, as feridas emocionais que estão dentro de você, tudo que você viveu, inclusive na tua infância, como é que foi a sua irmandade, né, com seus irmãos, como é que foi a sua criação, tudo isso tem a ver com este signo de Câncer. E por incrível que pareça, nesta energia, quando o Sol entra em Câncer, o Sol não está no melhor signo para ele, porque Câncer é um signo de água, inclusive, e é regido pela Lua. Vamos olhar aqui no signo, na mandala astrológica, qual é a representação desse signo de Câncer? Veja só, eu trouxe aqui para vocês essa mandala completa dos 12 signos do zodíaco e o signo de Câncer é a representação, tem sua representação, o caranguejo. O caranguejo, eu quero que você imagine que é aquele bichinho que anda de lado, né? Mas nem por isso ele não avança, mas ele vai sempre andando de ladinho. E a representação desse
o símbolo mesmo no zodíaco é este símbolo aqui, que parece inclusive, mostra mesmo como é a energia do canceriano. Canceriano costuma ser bastante tímido, bastante retraído, bastante vergonhoso, inclusive com quem ele não conhece. E ele tem muita dificuldade de se expressar abertamente, por exemplo. Então, todo mundo que é desse signo costuma ter olhos maiores. Então, para reconhecer um canceriano, né, uma canceriana, por exemplo, é natural que os olhos sejam maiores, um olhar penetrante, inclusive, observador, mas também uma performance mais retraída, os braços mais fechados. Não é uma pessoa que conversa com todo mundo, que gosta de todo mundo, que faz amizade muito fácil. Se você tem um canceriano aí na sua casa, que às vezes acontece de ter um filho, né, que é muito expansivo, por exemplo, que fala de tudo e de repente você tem um filho, uma filha com outro signo, o signo de câncer não vai ser aquela criança super alto astral. Pelo contrário, geralmente os cancerianos são fechadinhos, eles costumam emburrar ou se magoar com facilidade e têm muita dificuldade, inclusive, de falar das suas emoções. Mas nós estamos com o Sol em Câncer e o Sol em Câncer nos traz essa energia de todos nós fecharmos um pouquinho para as nossas emoções. Só que quando nós nos fechamos, quando nós falamos dessas águas profundas, inclusive, onde nós guardamos memórias, traumas e todas as situações do passado, o câncer fala muito, inclusive, do passado, porque é onde você nasceu, mas não significa que é onde você vai permanecer, não é mesmo? Então, câncer, o Sol em Câncer vai fazer você olhar para situações que muitas vezes não estão resolvidas. Quando o Sol chega aqui em Câncer, talvez você precise voltar atrás, falar sobre assuntos do seu pai, da sua mãe, ou inclusive de relacionamento, porque Câncer também, o lar se estabelece entre duas pessoas. Se por acaso você mora sozinho, talvez você tenha a oportunidade de olhar algumas melhoras, ou se você não está se fechando demais para alguma situação. O mais interessante é que Júpiter, ele chega em Câncer, ele já está em Câncer desde o dia 9 de junho e ele vai permanecer praticamente até dia 30 de junho de 2026. Quando Júpiter chega em Câncer, é mais ou menos o oposto, porque Júpiter estava em Gêmeos, onde ele não ficou muito confortável, mas ele trouxe mudanças, inclusive na forma de comunicar. Ele trouxe informações, novidade, expandiu ainda mais a forma da comunicação. A questão é que uma das sombras de Gêmeos é que Gêmeos pode falar demais e quando fala demais, ele pode também contar situações, informações, comunicar algo que nem sempre é verdade. Então, se Júpiter passou por Gêmeos, que já passou por Gêmeos e chega em Câncer, essa situação de não verdades, essas fofocas, né? Essas situações aí de conversas, pode ser que já tenha finalizado, mas você pode ter ouvido alguma informação que não foi verdadeira e depois acabou descobrindo. Quando Júpiter chega em Câncer, muda totalmente a energia de Júpiter, porque Júpiter é o grande expansor. E eu quero que você imagine que Júpiter, inclusive, é o regente do signo de Sagitário. Então, se você conhece um sagitariano, por exemplo, qual é a característica que você pode intensificar ou você já sabe que é um Sagitário? O Sagitário, ele fala diretamente, ele é muito sincero e às vezes ele se arrepende do que ele falou porque ele fala na lata, sabe? Ele fala, ele não pensa. Depois que ele falou, ele pensa, mas aí já foi. E o Júpiter em Câncer, ele vai trazer expansão aos assuntos de Câncer.
Ou seja, Júpiter vai trazer, porque ele é o grande benéfico, junto ao Sol, porque ele passa devagarzinho por esse signo. Eu quero que você pense sobre isso. Ele leva 1 ano praticamente para completar todo o estágio aqui nesse signo, então por enquanto é aqui que Júpiter vai estar. E se você quer expandir alguma coisa na sua vida, eu já vou alertar. É muito provável que nesse momento, nessa temporada que já iniciou, porque Júpiter está em Câncer desde 9 de junho de 2025, e aí ele vai permanecer, talvez você tenha que voltar atrás para rever alguns assuntos que não ficaram em ordem, organizado. Por incrível que pareça, esses últimos dias é impressionante a quantidade de pessoas que estão chegando, procurando para resolver situações amorosas que geralmente têm a ver com o relacionamento dos pais, o que elas assistiram, onde elas estão presas, e também falando da situação de trabalho, financeira, porque tudo está ligado. Não sei se você tem assistido à programação, mas eu tenho falado muito nos últimos programas sobre a energia e a frequência do amor, que nós conseguimos entrar, conectar nessa frequência. E quando você conecta na frequência do amor, e é então que você pode transformar a sua vida e começar a atrair amor, atrair dinheiro, atrair bons relacionamentos, atrair sorte, atrair expansão. O que será que você está querendo atrair para a sua vida, mas não tem compreendido? Porque às vezes você está se matando de trabalhar, se matando de estudar, se matando literalmente por alguma coisa, fazendo todos os sacrifícios, mas está faltando você entrar nessa frequência maravilhosa que é o amor. Se Câncer é a energia materna, talvez você precise rever o que faltou. O que faltou nesse relacionamento, no seu relacionamento com a sua mãe? Será que você compreendeu as dores dela? Que nem sempre são fáceis, né? Muitas vezes, quando você é a pessoa chateada, magoada, você assiste tudo, você olha para tudo e a única coisa que fica dentro de você são as mágoas. E enquanto as mágoas permanecem dentro de você, infelizmente, eu sinto lhe informar, mas você vai acabar atraindo mais mágoas para dentro de você. Então é hora. Se você sente que você quer mais, que você quer mesmo fazer as pazes com o sucesso, e aqui eu vou dar mais um lembrete. Muitas pessoas dizem que querem o sucesso, mas o sucesso nem sempre é conhecido. E é aí que as pessoas patinam, porque elas querem mais, elas querem brilhar, elas querem aparecer, elas querem dar certo, mas aí elas têm medo. E é nesse momento que entra esta energia canceriana, porque às vezes se você não teve o apoio que você gostaria, às vezes se você não recebeu o abraço da sua mãe, como quem diz, vai meu filho, vai minha filha, você é capaz, pode ser que essa dorzinha do não reconhecimento, essa sensação de estar abandonado ainda permaneça em você. Então é hora de olhar para tudo isso. E isso é independente da idade que você tem. Por incrível que pareça, você pode ter 50, 60, 70, 80 anos. E essa dor de não ter sido visto, essa dor de não ter sido reconhecido ou ainda receber o valor que você gostaria, o reconhecimento, essa dor causa a ferida que acaba atraindo mais do mesmo. E por isso que muitas vezes é tão difícil de sair de um contexto. É nessa hora que você precisa de um profissional, como se fosse que nós acendemos a luz, assim, o holofote, sabe? E a gente consegue clarear exatamente a situação onde você está preso. E você, não sei se você já me acompanha na rede social,
lá no Instagram Lúcia Verdim, mas toda semana tem um depoimento maravilhoso de alguém que se abriu para um tratamento novo, que fez, que veio, que decidiu, que aceitou olhar para suas dores e quando olha, nossa, o sucesso vem, não tem como, sempre dá certo. A questão é como eu falei, às vezes nós queremos, você quer, você fala eu queria, eu gostaria de estar melhor, eu gostaria disso, daquilo, porém você não se banca, não banca a sua escolha. Eu quero, eu vou fazer, eu vou me comprometer. Porque quando você decide, se compromete e vem, não tem como não dar certo, não tem como você não transformar ou ainda mudar a sua frequência energética para alcançar, para entrar inclusive em ressonância com o que você mesmo deseja. Seja o trabalho, seja o amor, seja o dinheiro ou o que quer que você queira. Que tal então começar a conversar consigo mesmo, já que câncer nos leva para dentro? Leva para o seu interior aqui, que nem sempre é confortável, porque se você mesmo está se sabotando, negando ou fingindo que não é com você, pode ser que essa conversa fique ainda mais difícil. Mas quando você olha aqui para câncer, quando você fecha aqui no sentido de é você com você mesmo, que você não precisa mentir, que você não precisa inclusive omitir mais nada e você vai deixando que a energia que você está sentindo, se antes você negava, se antes você dizia que não queria saber disso, não quero falar disso, agora quando você começa a olhar para tudo isso, é quando você ganha a possibilidade e a luz necessária para enxergar o que precisa ser visto e quem sabe melhorar toda a sua situação. Eu já adianto também, como terapeuta há muitos anos, que nem sempre esse processo é agradável. É muito comum verificar nas constelações familiares, principalmente, que nós chegamos lá nas raízes das questões, né? Nas questões que se repetem, independente das vidas que chegam ou das vidas que se vão, é muito comum que as pessoas se emocionem. E quando a gente fala de câncer, é um signo da emoção, que mexe diretamente com os seus sentimentos mais sigilosos, aqueles que estão trancados a 7 chaves, que você não conta para praticamente ninguém. Mas quando você olha, quando você começa a perceber que não é nada contra você, mas que quando você se abre um pouco e começa a ver que tudo pode ser iluminado, que tudo pode ser transformado a partir do entendimento, inclusive, porque o processo terapêutico, a cura, que muitas vezes ela é buscada, né, que aparece como se fosse um milagre mudar de vida, mas acredite, na verdade é uma sentença onde você começa a compreender tudo o que foi. E quando você aceita, porque muitas vezes nós temos que aceitar o que aconteceu. Esse aceitar, eu não quero que você imagine que é dizer sim, amém, amém, aleluia, não é isso. Mas eu quero que você imagine que o processo que chegou até você, que você precisou vivenciar, tudo isso quando você compreende, você se torna mais forte. E é uma força que traz capacidade, é uma força que traz uma sentença assim, você se sente forte mesmo. É algo quase que indescritível. Mas por incrível que pareça, todas as pessoas que participam da sua vida vão acabar percebendo o que está acontecendo com você. Então, se por acaso você estiver muito fechado nesse momento, não se assuste, mas pergunte-se a si mesmo, sabe? Faça esse questionamento. Até quando você vai se manter sozinho, negando inclusive a oportunidade de ajuda? Até quando você não vai deixar que o seu sol brilhe, que a sua sentença de vida melhore? Ainda mais com Júpiter em Câncer. Quando nós temos esse grande planeta que é o expansor,
que ele é aquele que onde chega expande, por que não expandir para que você possa curar o que você tanto deseja curar? O que você deseja? Júpiter ainda é o grande benevolente. Imagina que Júpiter, ele pode te trazer sorte. E qual é a sorte que você quer? O que será que você está querendo? Mudar de casa? Olha, nós estamos falando do lar. Quando Sol e Júpiter chegam em Câncer, nossa, é uma oportunidade de você realizar o seu sonho, inclusive. O que mais que você está querendo? Você está querendo fazer as pazes porque você não aguenta mais viver de mágoas? O que será que você está desejando? Quando nós falamos desse encontro do Sol e de Júpiter em Câncer, você ganha essa luz, essa chance mesmo de trazer, se você for sincero, é claro, consigo mesmo, de renovar a sua vida, trazer o entendimento necessário ou o que mais que você deseja nesse momento. O grande regente de Câncer é a Lua e por isso que muitas vezes as pessoas de signo de Câncer são pessoas não tão claras, que elas são mais, quando nós falamos de brilho da luz, mesmo a lua cheia, né, que muitas vezes ilumina tudo, mas não é uma luz como o sol, né, porque o sol quando brilha, ele ilumina e você enxerga tudo até o que você não quer ver, não é mesmo? Já a luz da lua, ela pode enganar um pouco, ela pode camuflar um pouco a verdade. Então eu quero que você imagine que quando nós estamos falando de Câncer, nós estamos dando essa luz, trazendo a luz do sol, por exemplo, nessas situações emocionais que estão presas em raízes do seu lar, da sua família e principalmente falando da necessidade da sua própria segurança. Afinal, Câncer, esta energia canceriana, ela busca profundamente esta segurança, esse estar junto por segurança. E é nessa segurança que muitas vezes nós nos agarramos a algo que nem sempre é para permanecer. Quando você fala de mãe, quando você fala de pai, quando você fala de família, quando você mexe aqui nas questões do lar e falando inclusive da sua infância, é muito provável que você tenha coisas boas para lembrar, né? Mas também pode ser, como eu já falei lá no começo, que você traga grandes feridas à tona. E aí você vai precisar olhar para isso, por quê? Porque se você está buscando por expansão na vida, você só consegue expandir algo bom, conseguir esse sucesso onde quer que você deseja, se você conseguir retomar essas questões e não mais jogar para baixo do tapete. Então, será que a sua cabeça está aí borbulhando ou será que você está aí mastigando forte? Como é que está a sua energia depois de tudo isso que eu te contei? Sabia que Câncer, ele rege inclusive o estômago? O canceriano, se ele pensa demais, se ele sofre demais, tudo isso vai afetar inclusive o seu estômago. Então veja se você não está tendo alguns problemas gastrointestinais, se por acaso você não está fixo em preocupações, em sentimentos e pensamentos que colocam você lá para baixo, com medo, agridem a sua segurança, já que Câncer busca por segurança o tempo todo. Vamos ter que olhar para tudo isso, vamos ter que olhar. Essa frase é uma frase que eu vou repetir talvez mais vezes durante o programa, para que você entenda, vai ter que olhar, vai ter que abrir a janela, vai ter que abrir as portas dos armários, onde você guardou coisas que, sabe, vai acumulando, vai deixando para trás sentenças que tem em cada objeto que você não consegue eliminar, jogar fora ou ainda consertar.
que será que isso está dizendo aí para você? E no seu mapa astrológico, você vai precisar olhar onde está o signo de Câncer. Onde está? Será que é o seu ascendente? Olha, se for o seu ascendente, é muito provável que você, além de tudo, traga a personalidade da sua mãe e você tenha um vínculo muito forte com ela. Mas quem é sua mãe? Será que a sua mãe é uma mulher de sucesso? No sucesso dela, não é comparação ou querendo ser melhor, nada disso. Mas será que a sua mãe também se resolveu emocionalmente e você consegue deixar que tudo isso brilhe ainda para que você vá mais longe, honrando toda a história dela, aceitando? Quando você começa a olhar para tudo isso, é que você começa a ganhar o entendimento e tudo mais. Depois, nós vamos falar sobre a casa 2. Será que você tem Câncer na casa 2? Se você tiver seu mapa, corre lá para buscar. Nós vamos para um breve intervalo e em seguida eu volto para falar para você com Câncer na casa 2, na casa do dinheiro. Eu preciso te contar uma novidade. Tem festa de aniversário Cato para você aproveitar. São 51 anos de qualidade e tradição. E para comemorar, você pode concorrer a 2 carros zerinhos. Isso mesmo, 2 carros novinhos esperando por você. Para participar é fácil. A cada R$150 em compras, você ganha o cupom. Vem para o Cato Supermercados. Aqui você tem muito mais chances de ganhar. Cato Supermercados, 51 anos, cada vez melhor. Bem-vindo ao paraíso. Imagine acordar com o som das ondas, sentir a brisa do mar e ter o dia inteiro para aproveitar um resort all-inclusive no coração de Natal. No Costeira Palace Resort, luxo e conforto se encontram para criar experiências inesquecíveis. Piscinas incríveis para relaxar, um parque aquático para a diversão de toda a família e um time de entretenimento que garante alegria o dia todo. Drinks à beira-mar, gastronomia impecável e um serviço que faz você se sentir especial. Suítes confortáveis com e sem vista para o mar, para você dormir e acordar nesse paraíso. Está esperando o quê? Seu refúgio dos sonhos te espera. Reserve agora e viva dias inesquecíveis no Costeira Palace Resort. Meu nome é Juliana e eu sou a criadora da Granulata. Eu criei o negócio dos meus sonhos para atender as pessoas que também gostam dessa mistura do saudável com o prazeroso. Comer bem e equilíbrio para viver com mais saúde e disposição. A vida é agora. E se não partir de você se cuidar, se alimentando melhor, quem vai fazer isso por você? Então te convido a conhecer a Granulata. Vem pra cá. Estamos de volta e você correu buscar o seu mapa astrológico para saber exatamente onde está o signo de Câncer? O signo de Câncer é representado por esse símbolo aqui, olha, que parece um 6 e um 9. Se você tem seu mapa astrológico, você vai procurar onde está este símbolo. E onde este símbolo estiver, que o Câncer é depois de Touro. Então, se você já reconhece algum símbolo, você sabe que é o símbolo de Touro, o símbolo de Gêmeos e vem Câncer logo em seguida. Bom, e onde será que está Câncer no seu mapa astrológico? Porque se você souber isso, você tem uma informação de ouro.
E tudo isso que eu te falei vai estar mais forte nesta casa onde você tem o signo de Câncer. E se você tiver o signo de Câncer na casa 2? A casa 2 fala do dinheiro, dos valores. E se por acaso você tiver Câncer na casa 2, você vai ter uma dica de ouro. Você precisa se dar bem com a sua mãe. E é muito provável, inclusive, que você ganhe dinheiro com questões femininas, de nutrição, inclusive. Por quê? Porque eu não falei que o signo de Câncer tem tudo a ver com a mãe? E fala também com as emoções, porque as emoções, a lua, por exemplo, impacta diretamente nas emoções. E o signo de Câncer é regido por quem? Pela lua. Então, quando nós falamos de lua, quando nós falamos de signo de Câncer, nós estamos unindo o feminino e as emoções. Emoções e o feminino que estão diretamente ligados à nossa mãe. Ou seja, se você tem o signo de Câncer na casa 2, você precisa fazer as pazes com a sua mãe. Isso vai fazer com que tudo possa deslanchar, inclusive o seu ganhar dinheiro. Por incrível que pareça, isso pode ser assim, fazer uma confusão na sua mente. Mas quando nós olhamos para todo o mapa, e geralmente a pessoa traz a questão dela, você consegue ver onde exatamente está o problema dela. Se por acaso ela tiver o Quiron, né, numa casa 2, ou onde está a lua dela, que fala das emoções dela, fala do passado, como é que foi, fala do relacionamento com a mãe. Então, tudo isso não é um simples, o mapa astrológico, o estudo do mapa, não é só você saber qual é seu signo solar, o seu ascendente. Isso são informações, mas eu quero lembrar você que você tem os 12 signos que compõem todo o teu ser. E conforme os planetas estão distribuídos no seu mapa astrológico, conforme os aspectos que eles formam juntos, se eles estão todos lá, em qual casa que você tem mais planetas, ou se estão todos acima do mapa astrológico, ou todos abaixo, tudo isso são informações muito importantes. Como eu acompanho algumas pessoas, alguns clientes que vêm se trabalhar, é comum você perceber que conforme os planetas transitam, eles também conseguem melhorias, porque através da orientação, do apoio terapêutico, eles vão ganhando força para galgar situações que muitas vezes parecia impossível de resolver. Bom, e se você tiver Câncer na casa 3, que fala dos seus estudos, que fala inclusive das questões de comunicação, como é que é a sua fala? É muito provável que você tenha uma fala mais tímida, que você não consiga se expressar com clareza, com abertura. Geralmente as pessoas de Câncer, inclusive, elas falam mais baixo, elas são mais delicadas na fala. É muito difícil você ver um canceriano, por exemplo, gritando, se excedendo, mas não significa que eles são calmos, porque como eu falei, pode ser que eles guardem tudo lá dentro deles, sabe? Fecha tudo lá e não consiga falar muito alto. Então, esta é uma característica nata de Câncer. E Câncer rege a casa 4. E por isso que quando nós falamos de Câncer, nós falamos diretamente da família, nós falamos do lar, porque a casa 4 do mapa astrológico é regida pelo signo de Câncer. E é onde você sabe da sua origem, como é que foi o seu lar, mesmo que você não conte nada. A pessoa que estuda, né, quando nós estudamos a astrologia e o mapa todo, você consegue saber como é que foi essa infância. Então, dar as orientações necessárias para que a pessoa possa transitar das feridas para uma outra situação. Lembrando
que se Câncer estiver na casa do amor, que é a casa 5, a casa da criatividade, inclusive, é muito provável que você seja bem criativo e que você trabalhe suas criatividades ou as suas expressões de uma forma que tem a ver com as emoções. Mais interessante, eu quero que você lembre que Câncer é sempre fechadinho. Então, onde estiver esse signo do seu mapa astrológico, é onde você se torna não tão público, não tão aberto. Você quer mais sigilo, sabe? Aquela sensação que você fica mais interna. E Câncer, inclusive, é muito cuidador. As pessoas que trabalham para os outros, conforme o trabalho que empenha, serão pessoas que vão ter um autocuidado maravilhoso, serão caprichosas por natureza. Então, se estiver no trabalho, por exemplo, Câncer na casa 6, ela vai ser caprichosa, ela vai entregar o máximo, e é muito provável que ela trabalhe com alguma coisa de lar, porque o lar fala de Câncer, fala desse signo. Agora, o Câncer também, às vezes, é meio encanado com questões de saúde. Então, cancerianos podem olhar para isso. Se você não está preocupado demais com a sua saúde, se você não encana, sabe? Tem que ver, destrinchar e fica lá pegando forte, fica pensando só nisso, fica muito preocupado por causa de alguma questão. E aí, infelizmente, às vezes acontece de tanto que você ficou pensando naquilo. Afinal, onde você coloca o foco, você aumenta. Então veja que nós temos Júpiter em Câncer, o Sol em Câncer, e se você tiver Câncer na sua casa 7 do mapa, está falando das suas associações e do seu casamento. Será que você é muito fechado, muito autoritário, aquele cuidar, mas que fica um cuidar possessivo? Como é que é? Ou talvez você tenha Câncer na casa 8, que é a casa das heranças, por exemplo. Será que você herdou dinheiro por parte da sua mãe, questões maternas? Se você tem Câncer na casa 9, que é a casa da filosofia de vida, inclusive, talvez você siga exatamente as mesmas religiões e crenças da sua mãe. E talvez seja a hora de rever tudo isso. E eu não estou dizendo contra nenhuma mãe. Por favor, eu também sou mãe. A questão é que os nossos filhos estão vindo em outro tempo e eles também precisam fazer as suas escolhas. E nem sempre o signo de Câncer permite isso, porque, como eu disse, o signo de Câncer pode ser um pouco possessivo e em ser possessivo, ele acaba dominando. Então, observe se você está tendo espaço, inclusive, para fazer as suas escolhas. Se você tem Câncer lá no alto, lá no meio do céu, na casa 10, a sua carreira também pode estar ligada, como eu já falei, em questões do feminino, em questões de lares, em questões de nutrição, porque é o Câncer que cuida, que nutre, que gera, inclusive. E se Câncer estiver na casa 11, é muito provável que você não tenha muitos amigos, mas que você tenha uma certa fidelidade. E, inclusive, você e ele, sabe assim, você e a sua amiga. Uma coisa mais fechadinha, uma coisa bem íntima, que eu diria. Se você tem Câncer na casa 12, que é a casa do inconsciente, a casa dos karmas, é muito provável que você vá precisar olhar profundamente e aproveite essa época para ver todos os assuntos das mulheres do seu clã. Afinal, qual é a história que você traz? Quem foi sua mãe? Quem foi sua avó? Quem foi a sua bisavó que muitas vezes você nem conheceu? Nós estamos falando hoje do signo de Câncer e o signo de Câncer traz toda essa energia feminina, toda a nossa ligação com as nossas mães. E mãe, todos nós tivemos. Então, quem foi a sua mãe? Não para criticá-la, não para julgá-la, mas para honrá-la, aceitar a história como foi e, quem sabe, melhorar, inclusive, o seu destino. Agora eu quero que você imagine que esse signo, então, se é fechadinho,
É íntimo, é introspectivo, regido pela lua, um signo de água que mexe com as emoções, com a profundeza, inclusive. Quais serão as memórias que estão aí vindo à tona para você mexer? Porque nós falamos de Júpiter, e Júpiter, quando chega em Câncer, vai mexer nessas questões para que, inclusive, você possa resolver e expandir de forma positiva. Bom, se você me permite, é claro que eu acho que você também quer saber, nós vamos, em primeiro lugar, saber o que o tarô diz a todas as pessoas que têm o Sol brilhando em Câncer. Todas as pessoas que nasceram de 20 de junho, mas também quem nasce dia 19, dia 18, sempre precisa ver, porque o Sol às vezes vem mais cedo, chega mais cedo em um signo, ou ainda parte mais cedo. Então é sempre importante verificar exatamente o dia, o mês, o ano, a hora, o minuto, onde você nasceu, porque é assim que nós vamos poder verificar e saber qual é mesmo ou onde estava o Sol quando você nasceu. E diante de tudo isso, quando a gente encontra onde estava o seu Sol ou o Sol, né, nós vamos poder saber de todo o seu mapa astrológico. É um estudo muito riquíssimo, é um estudo que dura para a vida inteira e por isso que deve ser estudado mesmo, profundo, visto, relido e deixar lá todas as vezes que você quiser consultá-lo. Nada de usar de justificativa, ai porque eu sou Câncer, ai porque eu sou isso. Não, isso é desculpa. E desculpa só cabe para quem não quer transformar, para quem não aceita ou não assume a responsabilidade que você pode sim, independente de onde estiver seu Sol, fazer a diferença ou ainda fazer diferente, ou um pouco diferente de tudo que foi até agora, com honra, com muita gratidão e aceitação. Isso é um segredo que vale para transformar a sua vida, mas primeiro precisa aceitar. Precisa honrar tudo que foi, porque eu quero que você imagine que os nossos pais, os nossos avós fizeram muito sacrifício para que a gente possa estar vivo hoje aqui. Então, quando você começa a olhar para tudo isso, mesmo que você veio de uma geração muito dura, pessoas que não demonstravam muita emoção, não é mesmo? Hoje as crianças nascem e a gente já fala eu te amo e beija, abraça, mas antigamente não era tão simples, porque as pessoas talvez nunca na vida tinham ouvido essa frase. Elas tinham medo, inclusive, de expor as suas emoções. E quando nós estamos falando desse signo tão profundo, talvez, se você ainda nunca falou, experimenta dizer para você mesmo, eu te amo. Veja se a sua energia não muda, porque quando você expressa o seu amor, você ganha como se fosse começasse a curar assim, célula por célula do teu ser. Se você ainda não se ama o suficiente, se você não reconhece que você é valioso, é o primeiro ponto desse momento que você precisa começar a trabalhar. Se amar é a forma que você vai conseguir trazer para você tudo de melhor. Enquanto você não se ama, enquanto você não declara o seu próprio amor, fica difícil de melhorar. Então vamos começar dizendo, olha para o espelho, olha nos seus olhos, e mesmo que às vezes você não goste ou você não está exatamente como você gostaria, que tal você dizer, eu me abençoo e eu me amo do jeito que eu estou e eu mereço receber tudo de melhor a partir de então. Procura fazer esse mantra poderoso e você vai ver que a sua vida vai começar a mudar a partir de agora. Vamos aqui? Vamos para o nosso querido tarô, porque esse tarô, sempre que a gente abre, traz revelações. O tarô, eu gosto de lembrar que não é adivinhatório, ele é divinatório.
Ele tem conexão com a egrégora superior que revela o que está acontecendo. E é por isso que muitas pessoas, quando vêm ler o tarô da mandala astrológica, elas se surpreendem. Uma simples leitura, vou ser modesta em falar simples leitura, mas é uma leitura completa de 12 áreas, nos 12 signos, pode impressionar a pessoa a tal ponto dela falar, nossa, é isso mesmo. E aí é uma sensação muito boa. É claro que eu sempre recomendo para quem quer dar um up na vida, sabe? Transicionar da dificuldade para algo melhor, porque a hora que você vê só o tarô não vai te curar, ele vai apontar o caminho. Quando você vem para um tratamento completo, então nós fazemos o mapa, olhamos o tarô, todas as áreas detalhadamente, então nós fazemos a limpeza energética, os desbloqueios. Porque tudo é energia, e se tudo é energia, é exatamente aí que nós somos autorizados a mudar. Olha quanta coisa que nós chegamos aqui, olha quanta coisa que as pessoas, os mestres estão passando para nós. Então por que ficar no sofrimento? Por que permanecer na dor? Já refletiu sobre isso? Para que ficar chorando, ressentindo, vivendo mágoas do passado, situações que nós não vamos poder mudar? Porque o que foi, foi. Nós temos força no agora, no tempo presente. E é por isso que eu vou tirar a carta do signo de Câncer. Vou pedir para a produção fechar aqui no signo de Câncer, para que a gente possa deixar a energia aqui e que você vá sentindo e depois você busca descobrir onde está esse signo. É claro que se você quiser uma ajuda e precisar da minha ajuda, eu vou estar aqui para te ajudar e auxiliar. Bom, a primeira carta que veio aqui para o signo de Câncer é uma carta, vou mostrar aqui, quero que você veja com detalhes. É uma carta é um cavalo com asas, tem um guerreiro, né, que vem mascarado e ele tem um monstrinho aqui embaixo, inclusive, que é algo que você lida ou que você está enfrentando e não sabe exatamente do que se trata. Quando sai esse cavaleiro de paus, eu quero que você, e eu sempre adianto para a pessoa, é justamente quando você precisa trabalhar as suas energias. Por quê? Porque quando você não trabalha as suas energias, você pode permanecer brigando, lutando ou ainda perdendo as suas energias, porque você nem sabe sobre o que é, do que se trata. Então, quando você começa a compreender o que está pegando, qual é a emoção que está te roubando a paz, então sim, as coisas realmente começam a mudar. Então, a primeira carta que vem para o signo de Câncer, talvez se você ainda não começou a se cuidar energeticamente, talvez seja o seu grande momento. Eu vou deixar o tarô aqui para que você veja que eu estou tirando a carta na hora, está bem? Vou tirar a carta aqui, a segunda carta que fala. Olha, tudo paus, ou seja, o signo de Câncer tem uma grande possibilidade de alcançar as mudanças e transformações que você está desejando. Alguma coisa dentro de você já está falando, é hora de transformação. O mais interessante é que quando vem a rainha de paus, que é uma rainha muito poderosa, veja que ela ocupa o seu trono, né? Numa situação de sabedoria, ela sabe o que quer, ela já passou por situações e ela entende que ela precisa, inclusive, manter a chama acesa. Mas o que ela mais precisa é manter as suas emoções cuidadas, no lugar certo, equilibradas. E quando nós falamos do signo de Câncer, que é um signo totalmente emocional, é muito provável que essa mensagem está chegando para você, porque é um aviso. Você vai precisar cuidar e organizar as suas emoções se você quer mesmo sentir essa tranquilidade aqui que essa rainha de paus passa nessa carta.
Uma rainha que alcançou, que dominou e se apoderou, inclusive, do seu reino. Ou seja, ela sabe como a vida funciona, ela transformou o que precisava e está aqui, ó, toda plena, com as emoções representadas aqui pela onça, né, sentadinha, quietinha, presa apenas por uma correntinha. Ou seja, a força já foi feita, a transformação ocupada e ela já não é mais qualquer pessoa. E para encerrar, eu vou tirar essa terceira carta. Cuidado ficar dando cordas ou dando margem para situações, para palpites, para pessoas que não param de falar na sua orelha. Vem aqui o seu próprio anjo falando para você. Está na hora de você ser responsável pelas suas escolhas. Veja se você consegue decidir sem ficar pedindo muita opinião para pessoas que nem sempre torcem ou são sinceras com você. Não se engane. Lembre que Câncer, às vezes, por ser um signo regido por água, né, muito emotivo, às vezes começa a desabafar com qualquer pessoa que vem na frente. E quando se vê, ele está totalmente preso aqui, ó, e ao invés de resolver as suas próprias questões, lá vem ele aqui, ó, precisando de ajuda, porque ele mesmo acaba se perdendo nessas situações adversas, nesses palpites, nessas pessoas que na verdade não querem sair do mesmo lugar. E aí você vai gastar sua energia tentando convencer alguém de alguma coisa? Não adianta, não perca seu tempo. Vem o anjo, inclusive, olha só, o anjo vem de braços cruzados, como quem diz, mas quem buscou essa situação foi você. Se você buscou, você tem capacidade de sair dela. Olha que mensagem que veio para os cancerianos. Será que ficou alguma dúvida aí? Será que você está passando por alguma dessas situações? Será que você está preocupado ou preocupada, perdendo as suas energias por situações que você ainda não domina? E aí você precisa aprender, primeiro, a delegar. Segundo, a organizar e equilibrar. E isso tudo não precisa ser feito sozinho. Então, quando você começa a reconhecer a sua força, o seu poder, a sua energia, a sua capacidade, é como se eu dissesse a você, sinta a energia que vem atrás de você. Sinta o seu clã feminino te abençoando, como se sua mãe colocasse a mão na sua cabeça, como se por acaso você não teve uma mãe, se essa memória não é tão boa, que tal você imaginar que existe uma mãe maior, que existe alguma mulher, por exemplo, que sempre está torcendo por você. É claro que cada um tem uma situação de vida, cada um cresceu em um lar, mas o que eu quero dizer e o que eu quero deixar aqui para você, que independente de tudo que foi, você pode sim usar essas técnicas que estão disponíveis para sair do mesmo lugar, mesmo que você seja do signo de Câncer. Que tal se abrir para esse mundo novo que está chegando? 2025 não é um ano igual aos outros, nós estamos numa mudança muito grande. Pode olhar aí para todos os lados e veja tudo que realmente está mudando. E não se apegue no que ainda não está bom, mas comece a agradecer a tudo que está sendo transformado na sua vida. Se você começar por aí, é muito provável que você comece a sentir as transformações, mais leve, mais leveza de ser e principalmente clareza mental. Ter clareza mental é quando você organiza os pensamentos, em vez de procurar, como diz o povo, pelo em ovo. Que tal você fazer um apanhado, o que é importante e o que realmente não é importante na sua vida? Pode começar por aí, porque quando você começa essa organização no seu lar, na sua casa interna inclusive,
nossa, aí que realmente tudo pode melhorar. Bom, eu quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui comigo, que deixaram o seu like e que estão aqui curtindo o programa, pegando as informações, aprendendo junto comigo. Quero agradecer a Decorato, que garante esse ambiente e essa decoração maravilhosa para que chegue o melhor para você. Lembra de me seguir nas redes sociais, no Instagram. E eu espero que você aproveite essas melhores energias para cuidar do teu lar interno. E isso vai fazer muita diferença na sua vida. Gratidão, um super beijo e até semana que vem.